Boa noite. Já está de noite, né? Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa, nosso primeiro programa dessa temporada. Oficialmente nosso primeiro programa, na verdade, né? A gente teve já uma temporada, mas a gente considera esse nosso primeiro programa. Vamos, para iniciar o nosso programa, a gente tem uma equipe nova aqui e eu queria... desculpa, vamos sentar. Pode sentar. Boa tarde a todos. Agora sim. Boa tarde. De noite já, né? Boa noite, é verdade. Boa noite. Boa semana a todos já. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa estreia do Fato, né? O Fato ele já teve uns 2, 3 programas aí no passado. Oi. Só que agora ele voltou de cara nova. Então, o Bruno até estava conversando, a gente considera esse o pontapé inicial do Fato, tá? E eu fico muito feliz de ter vocês aqui para prestigiar esse momento. Espero que vocês gostem da programação, espero que já estejam gostando da programação, tá? Bruno, seguinte, vamos começar apresentando os membros do Fato, como você disse. O Fato já começou há uns 2 anos atrás, só que ele está de cara nova e membros novos. E tá? O novo Fato começou a meia hora só. Exatamente, a meia hora. Isso. Esqueçam um fato antigo. E para começar, né, a nossa equipe, vamos apresentar as mulheres primeiro. Claro, sempre as mulheres. E ela está aqui do nosso lado. Pode levantar. Essa, para quem não conhece... Pra gente. Oi, gente, eu sou a Fanny. Oi, Fanny. O que você vai fazer no Fato, Fanny? Hoje eu vou ficar de olho nas redes sociais, esperando as perguntas de vocês. E também... eu vou falar sobre a pesquisa que vocês receberam hoje. Todo mundo recebeu a pesquisa? Alguém não recebeu? Minha mãe não recebeu. E a Fanny também, ela foi para a rua, né? O que você fez lá na rua? Ela foi para a rua. Não fala tudo porque o pessoal vai ver depois, mas mais ou menos o que você fez? Eu fui para as manifestações no dia 15 e vocês vão saber. Mas ela não foi protestar, ela foi como jornalista, tá? Exatamente. Bom, tem problema também. Quem foi para protestar também não tem problema. Não tem mal nenhum, né? Ela não foi para isso. Exatamente. Vamos apresentar nossa segunda membro. Lina, por favor. Lina, aí, essa é a Lina, para quem não conhece. A Lina também Oi, ficou Lina. responsável pelas pesquisas e ela tem... Bom, fala aí pra gente, vai. Oi, gente. Bom, eu sou do backstage, hoje eu estou na produção. Eu brinco que eu sou trainee. Sou trainee no Fato, estou aprendendo ainda. Pronto. É isso. Bom, as mulheres acabaram, né? Mas ainda tem bastante gente para apresentar, não, né? nós temos a minha esposa. Tem a sua esposa, Claro. que é responsável por assuntos aleatórios, Você tá né? louco? Tipo almoço. Quer vir aqui se apresentar ou tá bom aí de onde você tá? Ela tá tirando foto do programa também. Tudo que ninguém quer fazer, eu faço. Lavar louça, tirar Resolver foto. o almoço, tirar foto, essas coisas aí que ninguém quer fazer. Exatamente. Tudo que ninguém tem função, sobra para mim. E a primeira temporada eu tava. Quando não tinha jornalista para matéria, era eu. Quando ninguém tinha tempo para ir para a rua, era eu. Era isso. Nós éramos mais pobres naquela época. Quando fala muito assim, a gente corta o microfone, tá, pessoal? Tá ok? Muito bom, muito bom. Agora vamos para os machos. Vamos aqui. O pessoal tá aqui, né? Perto Vamos, da gente. vamos começar por aqui. Nós temos banda. aqui a banda que não tem nome ainda. Legal, aliás, falar sobre isso, porque a gente estava discutindo um nome, né, para Exatamente. essa banda. A gente pensou porque o Douglas, ele é o responsável pela banda, né? Douglas, fica de pé, fica de A banda pé. tem 5 pessoas, não, 6, né? O cara foi no banheiro ali. A gente pensou em alguns nomes. Um deles é Douglas e os Fatais, entendeu? De fato, né? O outro era Faton, né? É o fato no tom. Tinha mais algum? Bom, quem quiser ajudar também a dar um nome, entra também no nosso Facebook, no nosso Twitter e dá sugestão de nome que aí vai... Porque isso foi o máximo que nós conseguimos fazer, né? Exatamente. Queria pensar. A gente... Tá. Douglas, Tá muito se ocupado. apresenta. Bom, muito prazer, pessoal. Muitos aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Douglas. Oi. O que eu faço? Bom, o que eu faço no Fato é o seguinte, além de coordenar a banda, nós também fazemos um trabalho de
de entrevistar, um trabalho de campo, né? De entrevistar as pessoas, de participar realmente nas matérias. Isso se chama repórter, tá? Porque por profissão eu não sou repórter, né? Eu sou outra coisa, mas tudo bem. Eu sou repórter no fato. Bom, beleza. Aqui nós temos o Alan no violão, temos o Luca no carrom, temos o Buenas no baixo e o Bin no piano, tá? Muito bom. Vamos lá. E o pessoal aqui já é conhecido também, né? O Buenas é o nosso extinto diretor, né? Do JA. Aliás, nosso novo diretor está ali também, o Henrique. Vem um aceno para ele. Que também foi um dos responsáveis por possibilitar que esse programa acontecesse. Sim. Vamos, por favor, Felipe. Esse é o Felipe, mais conhecido como Fi. Acho que a maioria me conhece. Eu É vou Felipe. atuar também na produção, algumas coisas aleatórias que o Bruno pede, e como repórter, como na primeira série. Então, estou na mesa. É verdade, o Felipe já estava na primeira temporada, né? Obrigado, Felipe. Nós temos um outro remanescente da primeira temporada aqui. Vem aqui à frente. Esse que a gente considera o Mickey Mouse do fato, né? Porque é o que mais aparece, né? Vai, fala seu nome, mas fala pouco. Tá. Thiago, Eu sou o fala. Renato. Eu sou o Renato, sou do Fato. E tá bom. Isso, ótimo, ótimo. Renato do Fato. A isso cota mesmo. dele ele já atingiu, na Tá, verdade, né? Parabéns. Bom, Fanny, é o seguinte. Eu vi que as pessoas que estavam entrando aqui... Deixa eu pegar um microfone para você. Deixa eu só... Aperta o botãozinho. Oi. Eu vi que as pessoas que estavam entrando aqui na igreja receberam um papelzinho. Tá? Você que chegou a comentar que é uma pesquisa. Pesquisa do quê? O que é esse papelzinho? Explica para mim, por favor. Então, gente, essa pesquisa que vocês receberam é sobre o tema de hoje. Vocês viram pelas redes sociais que a gente foi espalhando que o nome do programa de hoje é Sinais? Então, a pergunta é, com que frequência você estuda as profecias? Aí vocês têm as opções, né? Vocês podem responder pelo papelzinho, mas também tem o QR Code, que vocês podem tirar foto e responder direto, e isso já vem direto para a gente saber, tá? Então, é isso. E também as pessoas podem interagir pelas mídias sociais, é isso? Exatamente. De que forma? Vocês podem mandar perguntas para nós, para os nossos convidados responderem para os debates que tem relação com o vídeo que vai ser mostrado, com o tema de hoje. E aí, isso pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook, com a hashtag Isso é Fato. Aí eu vou estar aqui. E quais são os endereços? Twitter? O Twitter é @programafato. E Facebook? O Facebook é facebook.com/programafato também. Então, E daqui a pouco também a gente vai projetar ali, que aí fica mais fácil o pessoal ver também. Mas vocês entenderam, né? Vocês podem enviar perguntas pelo Twitter, no @programafato, ou no Facebook, no facebook.com. Tá ali já. Aí, ali, ó. É isso mesmo. Tá? Digita Fato no Facebook. Que é o nosso. Que é o nosso lá. Tá ok? E tem mais uma coisa. Fala. Quem tiver sugestão para o nome da banda, do Fato, manda para Manda gente. também, tá que o bom? Douglas vai ficar muito feliz, Claro. muito contente. A gente tá precisando. Agora, gente, é o seguinte. O nosso programa não pode começar sem antes o pastor fazer a nossa oração inicial. Aí depois a gente dá seguimento ao programa. Então vem para cá, deu. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este sábado, a bênção da Tua presença entre nós e pedimos que o Teu Santo Espírito continue conosco. Tudo desejamos realizar para a honra e glória do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Que isso se concretize na nossa experiência e para isso pedimos a unção do Teu Espírito para cada participante, para que este culto, esta programação não seja apenas dinâmica, interessante, mas sobretudo receba a unção do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Agora sim. Você que manda, Maurinho. Bruno, é o seguinte, a gente precisa falar sobre o que vai ser o programa de hoje. O que vai ser o programa de hoje? Uma boa pergunta, Uma né? boa pergunta. Vamos ver? O que vai ser o programa de hoje? Solta pra gente a escalada do nosso programa de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Fato. E no programa de hoje...
O brasileiro, ele é ensinado pela mídia a gostar do sensacionalismo. A gente vai tentar falar com os jornalistas, a gente vai tentar falar com os próprios manifestantes. Em primeiro lugar, todo mundo que está aqui está certo. Ninguém que está aqui está errado. O chip já está sendo implantado em várias pessoas. Que quando ele se manifestar no mundo, ele vai tentar convencer a humanidade, parecido muito com o Hitler. E vamos pensar juntos. O que os jovens andam sabendo sobre as profecias? Bom, o que a gente conhece é o que a gente vê dentro da igreja. Na verdade, eu acho que profecias são promessas. É bem pouco. Me vem à cabeça pessoas que se deixam ser utilizadas por Deus para transmitir essas informações. Eu não sei tanto assim. E além disso, queremos saber de você. Com qual frequência você estuda as profecias? E para ajudar a discutir sobre esse tema, nós vamos ter a presença da jornalista Bianca Oliveira, do professor Márcio Melo e do pastor Márcio Felipe. Isso é fato. Muito bem, é isso aí. Alguém já entendeu o que é o programa de hoje? Alguma dúvida? Não, nenhuma, né? Tomara que muitas dúvidas entrem aqui, porque esse trio aqui que é fera vai responder as dúvidas de vocês. E só lembrando, a partir de agora as redes sociais já estão funcionando. Quem quiser mandar pergunta para a gente no Fato, no Facebook, no Twitter, a gente já falou isso, mas eu só estou repetindo para reforçar. Quem quiser mandar, eles vão responder. Sim. E a gente vai ter um bloco em que a gente vai fazer dança das cadeiras aqui. Sim. Né? Então agora é o momento de apresentarmos os nossos convidados aqui. Foi como o Renato havia dito no vídeo. Primeiro, gostaria de falar, a Bianca, para quem não conhece, Bianca Oliveira, ela é jornalista. Espera, só apertar o botãozinho. Isso, pode falar. Ok. Isso. Boa tarde. Tudo bem? A Bianca é jornalista da Rede Novo Tempo, né, Bianca? Isso. Você trabalha na produção e na apresentação do Conexão Jovem esse ano. Do Conexão Jovem, os isso. últimos 3 anos e meio foram ali no departamento de jornalismo, né? Sim. E você também trabalhou na Rádio Novo Tempo? Trabalhei, apresentando ali o principal jornal da rádio para toda a rede nacional, que é o Conexão Novo Tempo, que não tem nada a ver com Conexão Jovem. Legal. Seja bem-vinda, obrigado por ter Obrigada. aceitado o nosso convite. Prazer. Ô, Maurinho, eu não posso deixar de fazer propaganda da minha terra, né? Que a Bianca é de Maringá também. Ó, isso é bom? Tá? Oh, claro. Isso é ótimo. Então tá bom. Tá bom. Maringá é o centro da terra. Tá bom. Justamente. Então... E além de sabia. além de ser minha conterrânea também de Maringá, só tem gente boa em Maringá, tá? Tá. Joga futebol, que é uma beleza, que eu já Sério? vi. Eu me lembro disso. Entregando ouro aqui. Joga melhor do que muito marmanjo que eu já vi por aí, viu? Que beleza. Eu não me esqueço disso. Que beleza. Bom, Bianca, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. Né? Tá? Aqui no meio, aqui ao centro, nós temos o pastor Márcio Felipe, Pastor tá? Márcio Felipe. Pastor aí há mais de 20 anos, né, pastor? Você é pastor da comunidade árabe. Isso. E quais igrejas você já passou, já percorreu? Eu soube que você saiu do Brasil, inclusive. É verdade? Fui passear um pouquinho. Trabalhei em Santo Amaro. Conheço uma ou outra pessoa aqui do colégio lá de Santo Amaro. Foi aluno lá, né? O pai de aluno. Aluno. Depois trabalhei no Embu das Artes, região ali próxima ao NASP, Campus 1. Depois fui para a Mauritânia, eu e minha esposa ficamos 3 anos, ficamos na África Ocidental, aí trabalhamos num projeto da ADRA lá. Que bacana. E quando retornamos, trabalhei um pouquinho em escola e faz 8 anos que eu estou na comunidade árabe. Legal. E junto temos a comunidade japonesa na saúde. Legal. Ali. Agradeço também por ter aceitado o nosso convite, tá? E até para compartilhar esse seu conhecimento, tá, conosco, diante do nosso tema, sinais. Quer apresentar falando em tema, a gente tem uma música tema que a gente não tocou, né? Mas vamos tocar daqui a pouco. Vamos tocar daqui a pouco? Sim, Douglas Muito dos bom. Fatais. Tudo bem. Tá? Ou Faton, né? Ou Faton. Deixa eu apresentar então agora Votem. o Márcio Melo, que é membro aqui do Brooklyn, muita gente conhece, mas quem não conhece, de repente, eu vou falar também. Márcio Melo é professor de filosofia, é isso? Sim. Filosofia e sociologia também. Ah, é? Sim. Olha só. Muita coisa, né? Muito bom. Mas engraçado, ele não era conhecido até na moda Thaís Koch. Foi a Thaís Koch É isso mesmo. que jogou, né, os holofotes, né? Da onde você veio, senhor? Eu frequentava a Igreja Adventista de São Caetano do Sul. Tá. E depois eu fiz uma visitinha aqui para a igreja. Não sei por que eu acabei ficando, né? Uma visitinha. Uma visitinha. E é isso, né? Acabei gostando da igreja, a igreja é muito boa.
sabe como é, né? Tá bom. É verdade. Amor à primeira vista, né, Márcio? A igreja, Isso. né? Muito bom. Legal. E você Amém, né? é professor do ensino médio? Sim, eu trabalho com ensino médio, trabalho com escola pública. Legal. E dá trabalho? Aí tem os meus aluninhos que eu gosto muito. Legal. Passar um pouquinho. Na minha época não tinha filosofia no ensino médio. Não, fazem uns 7 anos que a filosofia voltou a ser Caramba. obrigatória. E a sociologia também. Faz 8 anos que sai do ensino médio. Quase. Ali. Mais ou menos. E agora também eu estou continuando a estudar, né? Estou terminando o mestrado em filosofia também. Tá, ok. Então, por enquanto, eu te chamo de professor. Ano que vem, mestre. Não, nem assim. Só professor, Bom. tá bom. Só Márcio. Ok, Márcio. Vamos cantar a música Vamos tema? ouvir essa... Vamos lá. Olha só, o pessoal se preparando. Enquanto o pessoal se prepara, fiquem aí na curiosidade, porque o programa de hoje tem aí um assunto bem legal. E é isso, vocês estão percebendo que eu estou enrolando aqui, né? Vamos ouvir o pessoal cantar aqui. Esse aqui agora é o jingle do Fato. Douglas compôs especialmente para o nosso programa Fato. Eu tenho um novo fato pra contar. Algo novo aqui vamos começar. Aprender, crescer é o nosso Deus honrar. Isso é fato. A verdade vai nos libertar. Se ela existe, onde encontrar? De fato é isso que nós queremos buscar. Isso é fato. Uau! Isso é fato. Muito legal, muito legal. Bom, vamos começar, de fato. Vamos rodar o primeiro vídeo, tá? Começar por um vídeo. Por favor, Sassai. O livro de Mateus, capítulo 24, descreve Jesus fazendo um discurso aos seus discípulos sobre os sinais dos tempos do fim. Os seus discípulos perguntam: Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Quais serão os sinais da sua vinda? E ele diz: Cuidado para que não vos engane. Haverá reino contra reino, nação contra nação. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá fome e terremotos em toda parte. Não haverá paz. Nós, nos tempos modernos, nos perguntamos quando Jesus vai voltar. Há muitos anos dizem que Jesus vai voltar e até agora ele não veio. Mas há pregadores que continuam firmes, dizendo que Jesus voltará. Mas qual é a base para eles dizerem o que dizem? Será que eles têm fundamento? Será que não tem? Qual é a base para que nós acreditemos nessas pessoas? É o que você vai descobrir hoje, porque isso é fato. Como será que uma notícia é produzida? Para saber isso, nós viemos até a Rede Novo Tempo de Comunicação para falar com um especialista no assunto. Quer saber quem é? Uma dica, ele fala sobre verdades e está na mira. Então, nós estamos aqui aguardando para falar com essa pessoa e eu confesso que eu estou um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas vamos esclarecer algumas coisas e por isso eu estou bastante animado. Eu sabia que vocês iam adivinhar. Com quem que nós estamos aqui agora, então? Com o professor Leandro Quadros. Muito prazer, professor. Prazer é meu amigo. Obrigado por nos receber, tá ok? Uma satisfação recebê-los aqui nos estúdios do Na Mira da Verdade. Você é jornalista científico. O que faz um jornalista científico, professor? Veja bem, um jornalista científico, ele utiliza-se de técnicas da comunicação para divulgar ciência e tecnologia numa linguagem coloquial, para que as pessoas entendam. Por exemplo, se um jornalista científico está entrevistando um médico, ele tem que pegar essa informação
transformá-la em algo coloquial para que chegue às pessoas. Por meio de perguntas retóricas, né, por meio de ilustrações, ele pega conceitos científicos difíceis e torna-os acessível até mesmo para a dona de casa. E, professor, eu gostaria que o senhor nos dissesse como que é feito a notícia para as pessoas, de modo geral. Muito boa pergunta. Primeiramente, você tem que coletar o maior número de dados possível sobre a notícia. Para essa notícia ela ser assim menos tendenciosa possível, precisa se ouvir os dois lados da moeda. Esse é um princípio básico. E aí o que acontece? Ao ele cruzar as informações, isso se chama cruzamento de informações, aí você está apto para redigir a notícia. E curioso que na redação da notícia também tem algumas técnicas. Quais são? Quando você vai redigir uma notícia, você tem que começar sempre com a informação mais importante e com a menos importante por último. Olá, eu sou a Stephanie, faço parte da nova equipe do Fato. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que é a notícia coletada direto da fonte. Estamos aqui na manifestação na Paulista, no dia 15 de março, a manifestação política do Brasil. E aqui a informação está sendo feita, coletada e apurada na hora por todos os jornalistas, várias redações, várias pessoas, vários aspectos. Nós queremos mostrar isso para vocês, como que isso acontece. O que nós estamos fazendo aqui hoje é coletar e apurar a informação na fonte dela enquanto ela está acontecendo. A gente recebeu uma informação pela contagem da Polícia Militar que existem mais ou menos 580 mil pessoas presentes aqui. Existem veículos que podem dizer que essa manifestação está acontecendo por causa do impeachment da Dilma. Outros podem estar dizendo porque é por causa do preço da gasolina. Outros ainda por qualquer outra coisa, pelas taxas, impostos. O que acontece é que existem muitas visões sobre o mesmo fato. E isso também a gente pode aplicar nas profecias. Existem muitas visões, muitas distorções sobre aquilo que a Bíblia disse. A gente vai tentar falar com jornalistas, a gente vai tentar falar com os próprios manifestantes. Como que vocês fazem para coletar a informação na fonte? Como é que isso acontece? Bom, a gente já chega aqui com algumas informações pré-apuradas, que foram coletadas antes, né, dias antes, que foram divulgadas pelos movimentos que estão aqui hoje. E durante a manifestação a gente conversa com os porta-vozes, que são representantes desses movimentos, e eles vão passando informação pra gente. Está acontecendo isso, agora a gente vai fazer isso, a informação que a gente tem não sei quantas mil pessoas. Então esses porta-vozes passam informação pra gente, e ao mesmo tempo a nossa redação vai nos alimentando de informação também. Então a gente pega informação aqui, recebe informação da redação e vai criando a notícia. Praça da Sé, centro de São Paulo. É nessa praça que muitas pessoas vêm para reivindicar os seus direitos. Mas não são só elas que vêm aqui para utilizar esse espaço. Algumas pessoas também, com suas Bíblias nas mãos, vêm trazer indícios para as outras pessoas sobre a possível volta de Jesus. Olha bem para minha fisionomia. Se amanhã você me vê com a Bíblia na mão, discutindo religião, no meio de 3, 4 religiosos com a Bíblia na mão discutindo, pode ter certeza que o diabo tomou posse da minha alma. Bom, como que é seu nome? É Valdenir. Valdenir, o que te motiva a vir aqui para a praça pregar? O que me motiva a vir aqui para a praça, irmãos, é porque eu fui uma mulher cancerosa. E através da palavra de Deus, uma oração, eu fui curada. Aí então eu prometi a Deus que se Ele me curasse daquele câncer, eu ia pregar o Evangelho. A senhora prega para que eles conheçam Jesus ou qual é o motivo? Qual é a razão por que a senhora prega? Olha, irmão, o motivo de eu pregar o Evangelho é que eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E eu vi na Bíblia Jesus prometendo que Ele ia, mas Ele ia voltar. Capítulo 14 de João. Ele diz que Ele ia preparar lugar, mas ia voltar. Mas quando Ele vai voltar? Olha, irmão, Ele não falou o dia, mas Ele falou assim,
dando uma instrução que ele disse que o dia ele não podia falar, porque só o Pai poderia falar o dia exato. E qual é o principal sinal que está demonstrando que Jesus vai mesmo voltar? O principal sinal que está me mostrando justamente essa fome que está sobre a terra, esse desespero, os governos não estão sabendo como governar. E agora, o último sinal da Bíblia é esse chip que está aparecendo. O chip? É. E está tendo um chip, então, que eu já ouvi falar mais ou menos, que é um chip que vai ser implantado, é alguma coisa assim? É. Mas quando que eles vão colocar esse chip? O chip já está sendo implantado em várias pessoas. Eu já vi mesmo no jornal, dizendo que nos Estados Unidos já está sendo convocado o povo para implantar esse chip que é aqui. E a Bíblia fala disso. Muito bom. Pastor, vamos começar com você? Já que a gente já está no campo teológico, a moça falou aí do chip, vamos brincar agora de Na Mira da Verdade. Aproveitando que o Leandro Quadros também participou, essa história do chip que ela falou, onde veio essa história do chip? É verdade isso aí? Como é que é? Tá na Bíblia mesmo? A Bíblia já falou, né? Falou sobre... Bem, a gente, pastor, é meio prolixo, né? Vai estender, eu tento tomar a palavra dos outros. Bem, com relação aos sinais, assim, responder uma pergunta pontual sobre isso é um pouco difícil, porque a gente pode falar uma parte e ficar faltando outra, não é? A profecia, ela é uma só, que é o estabelecimento do reino de Deus no universo, tendo o mundo como palco onde ele foi usurpado, digamos, em algum momento, o reinado dele. Então, do Gênesis ao Apocalipse, é essa afirmação, é essa garantia que você tem. Ele estabelecerá o seu reino. Todas as palavras são mostrando esse cumprimento. Se é na terra que isso falta acontecer, que a terra caiu em pecado, então os sinais desse estabelecimento têm que acontecer na terra, ou seja, acontece na história. Então, nesse sentido que a notícia tem importância, porque ela relata o que está acontecendo, Deus revela na história, a profecia se cumpre na história. E ela cumpre com um propósito, não é matar a curiosidade, é estabelecer o reino de Deus. Normalmente, quando fala de chip, o pessoal quer ligar isso com Apocalipse 13, o sinal da besta, ou algo nesse sentido, não é? Que é ali uma identificação, mas o tema ali não é a identificação apenas, o tema ali é a adoração, a quem a pessoa está se sujeitando, a quem ela vai adorar. Não é? Então, o chip é só uma curiosidade que o pessoal colocou. Biblicamente, pode ser não é uma questão de um objeto, de uma identificação física. O sinal tem a ver com quem nós nos sujeitamos, quem nós escolhemos. Então, quando a Bíblia fala do sinal da besta, não tem nada a ver com esse chip. Isso é uma interpretação errada das pessoas. Vai ser na mão ou na testa, tem várias escolas de interpretação, aí você vai falar um pouquinho da maneira como nós interpretamos é importante, né? Que é a maneira gramático-histórica, ou seja, nós reconhecemos o texto bíblico, então é muito importante você conhecer o texto, o contexto, e dentro disso até a parte de filosofia e mesmo jornalismo pode falar muito mais, você pode plantar, digamos, uma notícia, o fato ocorreu, mas você pode dar uma versão totalmente diferente, ou dentro do tema, né, dos autores, você pode ali pegar uma afirmação e dizer o contrário do que a pessoa originalmente estava dizendo. Um texto fora do contexto é um pretexto. Então, essas escolas de interpretação acabam levando por esse lado, porque ela já vai com uma pressuposição, então se cria uma metodologia. Entendi. Né? E nós não, nós adotamos uma linha que é, como volto a dizer, gramático-histórico. O que significa isso? Nós cremos na literatura bíblica como tal, então a revelação, sabe, ver quem disse, para quem foi dito, para saber que significado tem para nós hoje. E dentro, a parte histórica significa, essa profecia tem que acontecer na história, não é um evento isolado. Então, essa questão, seja um chip, seja um selo, o que quer que seja. Cartão de crédito, né? Isso, cartão de crédito. Um tempo foi o Smart Card, né? Que o pessoal... Então, cada vez que aparecer aí uma tecnologia, vai estar nisso daí. Pode ser marca-passo também, de repente, né? Certo? Ou seja, você vai colocar... Então, isso foge daquilo que a Bíblia apresenta, por isso que falamos. A profecia é uma só. Deus estabelecerá o seu reino. Então,
a interpretação da profecia tem que estar condicionada a essa grande verdade, que é o estabelecimento de Deus. Então, quando eu quero pegar só esses detalhes, qual é o sinal? Eu estou fugindo do ponto principal, porque a questão não é o sinal que vai ser colocado. O sinal aqui não é o sinal da volta de Cristo Jesus. Sinal como chip, ou um selo, ou marca-passo, o que quer que seja. Ele está totalmente fora do plano, do contexto que foi colocado, que é o quê? A questão da adoração. Quem você está adorando? Entendi. Mas justamente por essa curiosidade que as pessoas têm de saber qual é o sinal e não só o propósito do sinal, ao invés da gente focar nisso, né? A gente está preocupado com essas coisas, a imaginação aflora, né? É um chip, sei lá, um selo, é uma tatuagem na testa, enfim, isso é problema. E o jornalismo, a gente lida muito com o sensacionalismo, né? Muito. Tudo é exagerado, tudo vai acontecer, tudo é polêmica. Por que o jornalismo, hoje, ele apela tanto para isso? Ele tem o sensacionalismo como norte dele para publicar ou para divulgar uma notícia? Olha, hoje, você é jornalista, né, Maurinho? Sim. Então você já é colega, então a gente está em casa. Bom, a gente entra na faculdade já entendendo que a notícia é um produto. E esse produto ele é vendido. Sim. Então você faz um juramento depois que você se forma de realmente se comprometer com a ética. Todo cidadão precisa ser informado, todo cidadão precisa ter acesso à informação e ele pode informar também. Isso está na ética do jornalismo, do Código de Ética Jornalística. E como a notícia é um produto, a gente quer vender esse produto. E nem tudo que você acha que é interessante o público vai aceitar. Então você começa a apelar. E infelizmente, isso não acontece só aqui no nosso país, não. Mas o ser humano ele tem a tendência de gostar do que é estranho, bizarro, podre. É complicado assim. Então geralmente a discussão, se você fala de um bebê que foi encontrado no cano lá na China, é mais interessante do que a gente discutir alguma coisa, discutir mesmo política, por exemplo, não escândalos. Sim. Que é sensacionalismo também. Isso é um ser humano em geral, não é só o brasileiro, não, né? Não é só o brasileiro. O ser humano tem essa tendência, né? Sim. Agora, não é o nosso papel explorar isso, porque isso é um problema. Agora, o que eu estava discutindo hoje em casa, por que o jornalista acaba fazendo as coisas erradas, muitas vezes? Publicando fatos estranhos, que não são tão verdadeiros assim. Porque a gente corre atrás do furo. Furo jornalístico é a primeira notícia. Quem deu furo é o cara. Sim. E isso envolve muita grana numa empresa jornalística secular. E até nome, né? A pessoa fica conhecida. Nossa, deu um furo jornalístico. Deu um furo jornalístico. E aí, em busca desse furo, que é uma coisa assim, nossa, a gente precisa noticiar isso em primeira mão. Aí acontece o erro, que é a barriga jornalística, que é o erro. Você quis o furo, mas conseguiu uma barriga porque você errou. Esse ano passado, que é 2014, a gente tem alguns furos, inclusive da imprensa internacional, que é a CNN, que é uma grande empresa jornalística, que falou que o Pelé morreu, por exemplo. E o Pelé tinha acabado de tuitar que estava tudo bem, assim, mas eles falaram que ele tinha morrido com 79 anos e tal. Ou seja, essa busca pelo furo que a gente acaba dando a barriga, mano. E a falta de se aprofundar no assunto, né? De buscar saber, de apurar, né? Porque a apuração é o segredo de tudo. Não só no jornalismo, mas também no caso da Bíblia. A apuração na Bíblia, a leitura, o conhecimento. Então, a relação é muito forte exatamente nesse sentido, né? Por isso falamos, né, do estudo. Porque se você tem um chip, que foi a palavra ali utilizada, ele serve quase como um fator mágico. Se eu tenho ou não tenho, eu estou protegido ou desprotegido. Mas eu não quero um compromisso com a verdade, seja jornalística ou seja bíblica, né? Ou seja filosófica. Eu não quero esse compromisso. Não é muito difícil, eu não quero esse trabalho. Só me dá uma marquinha aí que me deixa tranquilo, ou não me põe a marca. Sim. Quando o cristianismo é exatamente o compromisso, é o relacionamento. Né? É um caminhar. Por isso que inicialmente os cristãos eram chamados as pessoas do caminho. Eles tinham entendido essa proposta, é caminhar do caminho que é Cristo Jesus. E hoje se fala, esse sensacionalismo, todos os aspectos, apela muito para esse fator, um fator meio mágico. Se eu tiver isso, ou se eu tiver aquilo, eu estou protegido ou não. Mas foge totalmente da proposta. É interessante você falar esse negócio dos elementos, né, de a gente materializar sempre, ter alguma coisa. Porque a gente tem, por exemplo, o exemplo do diabo, por exemplo.
quem disse que o diabo é vermelho, tem chifre e rabinho. tem o rabinho, né? Então as pessoas têm necessidade de repente materializar as coisas, concretizar, né? No campo filosófico, Márcio, por que você acha que as pessoas fazem isso? Porque é mais fácil para elas entenderem as coisas quando elas criam algum objeto em cima da coisa, no caso do chip aí, de repente, também? Então, essa coisa meio mágica, né? Ela vira um mito. O mito, ele se alimenta da falta de informação observável. Ou seja, daquele que disse, daquele que o outro que disse, e que falou que era daquele jeito, e daquele que compartilhou no Facebook, e 1000 pessoas curtiram. Então, é aquele tipo de informação que você não tem como averiguar no momento, ou como você não tem como averiguar, né? Quando a gente fala em mito, por exemplo, a gente lembra da mitologia grega, ou dos mitos antigos e tudo mais. E realmente era a explicação deles, porque a pessoa, de repente, fazia uma viagem comercial de navio, e o navio desaparecia no mar, né? Por falta de meios de orientação, de tecnologia e tudo mais. Então foram os deuses, ficaram descontentes com a pessoa. Então, acontece da mesma forma, né? Porque a pessoa cria um objeto, de certa forma, um objeto que é quase um fetiche, que é o chip, né? E ele tira todo o foco da atenção daquilo que é realmente importante. O que diferencia aqueles que servem a Deus e aqueles que estão ali separados junto com a besta, né? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, você tira a atenção daquilo que é realmente importante e você é quase um fetiche, um totem, alguma coisa que cria um espaço somente em algo que não tem importância no final das contas. Então, acaba virando um mito, porque o mito é uma coisa passada, de pessoa para pessoa, né? Mas que não tem nenhum tipo de averiguação. E ainda mais quando é científico, a ciência também pode ser um mito, dependendo do caso, né? Quando você diz, não, foi provado pela ciência, né? O que é isso? Ser provado pela ciência? Que ciência é essa, né? Então, e quem diz que existe a ciência? Então, né? Então, geralmente as pessoas utilizam esses argumentos de autoridade para tirar o foco daquilo que é realmente importante. E uma coisa que é realmente importante é quando você pegar o estudo da Bíblia, né? Você pegar a Bíblia como livro e você não ir estudar a Bíblia com preconceitos antes, né? Ou seja, você ler a Bíblia, mas sem qualquer tipo de informação anterior. Aprender o que está escrito na Bíblia pela Bíblia. O que a Bíblia quer te passar. O que está escrito realmente aqui, e não com um punhado, uma bagagem de informações que você tem e que você acha que são certas, ou seja, abstraia tudo aquilo que você acha que pensa, para que você possa entender a palavra de Deus, né? Entendi. Dentro desse aspecto, só uma lembrança, essa questão, né, da curiosidade, da especulação, do mito, isso é muito frequente entre nós, né? O Evangelho, a reportagem começou com Mateus 24, então é um texto, é o sermão de Jesus, 2000 anos atrás aproximadamente, e que está aí para nós estudarmos, lermos. Mas está lá, a gente tem uma vaga lembrança que está escrito lá. O que está escrito lá? É mais ou menos isso, né? Agora aparece uma notícia aí, seja no Facebook de alguém, seja aqui o Papa falou tal coisa. Aí os adventistas pululam para todos os lados. Você viu aí, vai já compartilha tudo, sem ler nada antes. Lê a Bíblia, que é bom, que está ali há 2000 anos, a história para estudar e saber, mas pulou algo ali na internet, Twitter, o que é que seja, já no sábado seguinte está todo mundo indo atrás disso da igreja. E é exatamente sobre isso que a gente vai ver na segunda parte do vídeo. Não, mas é engraçado, só um comentário antes, que ele falou de fetiche. Eu fico imaginando assim, foi uma mulher que falou, né? No caso das mulheres, não seria mais fetiche um cartão Gold, de repente, uma coisa assim, né? Do que chip, né? Não sei. Viu, Bruno? Geralmente um fetiche é alguma coisa na qual você se concentra somente naquilo, né? Ou seja, é mais ou menos um tipo de fixação, né? E as pessoas têm isso, principalmente com essas coisas tecnológicas, diferentes, as mudanças, né? Difíceis de entender, né? As mudanças políticas, difíceis mística, de entender, como repente, no Papa. também, né? Como no caso do Papa também, mudanças políticas, né? Legal. Bom, vamos ver para a segunda parte do vídeo, para poder encaixar nessa sua observação.
agora, mais ou menos às 4h50 da tarde, segundo as informações atualizadas, estão presentes aqui no evento mais de 1 milhão de pessoas. Esse preparo anterior de chegar aqui é muito mais importante do que estar aqui exatamente, ou eles são iguais? Não, né? E, às vezes é dito uma coisa e acontece outra. Então, o que vale agora, no momento, a observação, as conversas que a gente tem com pessoas que são as lideranças, ou mesmo as pessoas que estão aqui, que estão presenciando, que viram uma coisa lá na frente. Quando a gente vem numa manifestação, a gente tem que ouvir todo mundo. Em primeiro lugar, todo mundo que está aqui está certo. Ninguém que está aqui está errado. Ninguém. Está todo mundo com o seu direito, exercendo seu poder de cidadão e manifestar a favor ou contra qualquer que seja o governo. Então, mas é bom que a gente explique que tem muita gente aqui que é a favor do impeachment, muita gente aqui que é a favor do golpe militar, que muita gente aqui é a favor da reforma política. E mostrar isso, de certa forma, é um pouco complicado, pelo simples motivo de que você não consegue ouvir todo mundo e por um outro simples motivo de que é muita gente. Você falou sobre cruzamento de dados. Isso. Com base nisso, como podemos definir uma boa e uma má notícia? Muito boa pergunta. Uma boa notícia é aquela em que há o cruzamento de informações e a pessoa, o jornalista, o repórter, ele considera os dois lados da moeda para levar uma informação ao seu público, deixando o seu público decidir por si mesmo. Vou dar um exemplo. Hoje no jornalismo brasileiro você percebe uma grande crise nesse aspecto, porque quando a questão é evolucionismo e criacionismo, eles gostam de entrevistar evolucionistas e malhar os criacionistas. Esse não é o princípio jornalístico de cruzamento de informações. No nosso caso, como leitor, nós deveríamos ler a mesma notícia de pontos de vista diferentes. Então, se eu leio uma notícia num jornal, seria bom eu ler em diversos jornais, não é? Para eu cruzar essa informação para ver se ela é verdadeira. Uma coisa importante é que nós nunca devemos confiar cegamente no que um jornalista escreve, ou qualquer outra pessoa. Por quê? O jornalista, por mais que ele se esforce para transmitir a notícia como ela é, tem algo da subjetividade dele ali envolvido. E se a pessoa quiser mesmo ir a fundo na questão, analise o tipo de fonte que o jornalista utilizou. Ele entrevistou pessoas que realmente conhecem do assunto, ele entrevistou pessoas que realmente estiveram presentes no momento do evento, ele teve acesso a testemunhas, não é? Então, todas essas coisas são importantes considerar, porque isso sim dá credibilidade ao trabalho jornalístico. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dessa alma, e desfaça toda a obra maligna que o diabo tem colocado na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não deixe essa alma se perder, mas tenha misericórdia dela, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a minha parte, meu irmão. Agora depende dele e do Espírito Santo. Há 2000 anos atrás Jesus falou isso aí. E agora está se cumprindo. Porque esse chip, eu tô esquecida até do nome dele, esse chip já está sendo fabricado. Ele já está sendo pouco, vai ser todo. É chamado a implantar esse chip. E diz os próprios governos que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver com esse chip. Mas e se eu, por exemplo, eu tenho medo de agulha, e se eu de repente não quiser deixar colocar o chip em mim? Você não é obrigado, mas você não vai poder comer, porque no mercado você não vai poder comprar, em lugar nenhum você não vai poder comprar, você vai ter que ir, porque quando acontecer essa história mesmo, você vai ter que comprar só com a mão. Tem umas pessoas aqui, ele está orando com elas, pregando o evangelho, falando para sair o diabo do corpo delas e orando sistematicamente para que em nome de Jesus elas sejam transformadas. Tem uma mulher ali no meio, ela está deitada com as duas mãos levantadas, como se ela estivesse no sofá da casa dela. E agora eu vou ver se eu consigo fazer uma entrevista com esse pastor. Tudo bem? Bem. Eu sou o Renato. O senhor? Josemar. Pastor Josemar. Pastor Josemar, o senhor estava ali pregando para várias pessoas aqui na Praça da Sé. E essas pessoas, algumas delas têm desesperança de vida. E como que é pregar para essas pessoas? Para mim é uma satisfação. Uma que é um mandamento.
de acordo com as Escrituras, né? Com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a regra de fé de todo cristão. Sim. E nós nos baseamos nela. E segundo o que está escrito na Bíblia, é para buscar essas pessoas sem esperança. Porque o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse: quem é bom não precisa de médico, e sim quem está doente. Entendi. E eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quanto mais perdidos, quanto mais sem esperança, quanto mais na lama essas pessoas encontram-se, mais Deus pode restaurá-lo através da fé. Toda pregação ela tem um foco, certo? E alguns evangélicos, algumas pessoas acreditam na volta de Jesus. Essa é talvez a maior esperança do cristão. O senhor consegue transmitir essa volta de Jesus para essas pessoas, essa esperança? Como? O senhor tem algum tipo de sinal mostrando para elas que Jesus vai voltar? Através das Escrituras. Porque as Escrituras relatam que os acontecimentos, as coisas que ocorrem no planeta Terra, está apontando a volta de Cristo. O senhor pode dar um sinal para a gente? Alguma coisa que demonstre que Jesus está voltando? Bom, aproveitando que o pastor ainda não respondeu a pergunta, lá o pastor do vídeo, eu refaço essa pergunta para o nosso pastor aqui. Pastor, me dá um sinal de que Jesus está voltando. Ainda relacionado bate pronto, né? à reportagem anterior, começa com Mateus 24. Então ali você tem o sermão apocalíptico, o sermão profético de Jesus, onde esses sinais são apresentados. Tem um livro do pastor Maxwell, um sobre Apocalipse e um sobre Daniel, e ele apresenta, muito boa a introdução que ele coloca, exatamente apresentando Mateus 24, ele é uma boa referência para nós entendermos todo o panorama profético. E ele ali faz uma comparação. Os sinais ele compara com as placas de uma estrada. Então, as placas não mudam a estrada, as placas não mudam o destino. Agora, quem está atento às placas, ele consegue se localizar mais ou menos em que quilômetro, em que situação ele está da estrada e do destino dele. Não é? Este é o objetivo do sinal, é te dar uma referência de em que momento você está vivendo, em que momento você está passando. Então, dentro disso, você tem aí duas características que a gente pode dar. Uma, os sinais em si, quando Jesus menciona ali guerras, fome, pestes, doenças, a própria pregação do Evangelho testemunha a todas as nações. Agora, junto com isso, você tem a situação que depois é melhor colocada, até mais detalhes pelo apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a intensidade disso. E ele fala isso de uma maneira muito clara, que é comparar os sinais com a gravidez. Então, assim, a situação de gravidez, a mulher, quando ela fica grávida, ocorre quando? No 9º mês, no 7º mês, quando ela está grávida? Em que momento da gravidez? O momento todo. Agora, quando ela sabe que vai nascer, que está próximo de nascer? Quando tem as contrações. Então, o sinal ele se intensifica. Não muda o estado de gravidez. Ela está grávida desde o primeiro momento, sim, até o nascimento. Agora, a intensidade desses sinais, ou a natureza desses sinais, indicam para ela que momento da gravidez ela está. A volta de Cristo, Paulo coloca desta forma. Os sinais estão aí. Agora, há um elemento essencial, que é a fé. E a fé tem a ver com o convívio, a confiança em Deus. Você interpreta o sinal como um sinal, baseado na fé, ou você vê apenas como um acontecimento. Sempre aconteceu. Pedro fala sobre isso, hoje as pessoas falam isso. Agora, a intensidade desses sinais nos indica, assim como a contração que você mencionou, ela se intensifica em dor, né? A dor é maior, e o espaço de tempo entre uma contração e outra é menor. Então, essa intensidade identifica, está próximo. Entendi. Então, a intensidade hoje de todos esses sinais, das guerras, da fome, da violência, condições sociais, que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, os últimos dias serão dias difíceis, homens orgulhosos, cruéis, filhos contra os pais, pais contra os filhos, avarentos, tendo aparência de piedade. A intensidade desses sinais nos indicam, nos mostram que nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Uma coisa que eu queria comentar é que muitas vezes a gente fica preocupado em relação assim, nossa, será que
um dia o sol vai se apagar, aí a lua vai se tornar em sangue. Isso, já alguns sinais já aconteceram, gente, no século XVI, XV, XIV, um monte de coisa já aconteceu lá atrás. E aí a gente fica esperando um negócio assim. O William Bonner vai aparecer no Jornal Nacional e vai falar o seguinte, saiu um decreto dominical, fujam para as montanhas. Vai ser um lance assim. A gente parece que espera um negócio assim, para começar a se preparar. Na verdade, a gente não sabe, entendeu? As coisas estão intensas há muito tempo. Então é difícil a gente, nossa, mas será que vai ficar me perguntam, né? Lá na Novo Tempo chega várias perguntas. Mas qual é o sinal? Parece que assim, quando vier esse sinal, aí sim eu me preparo. Aí sim beleza, aí eu me apego à Bíblia. Mas não tem, esses sinais já estão acontecendo há anos. Há anos. Sim. A guarda do domingo já acontece em muitas regiões da Europa, por exemplo. Esse lance do chip há muito tempo. Tem gente que acredita nisso e tal. Tem gente que perde a vida por causa de sinais, se apegam em sinais e sinais. E a gente não foca nessas coisas e esquece do que o pastor falou, do propósito. Não é? A gente tem que ficar esperando sinal, decreto dominical, para se converter e realmente se apegar a Jesus Cristo. Né? É importante que você falou nisso, Bianca. Eu queria que vocês participassem também, se vocês me dão licença. Claro. Fanny, cadê você? Oi, Fanny, tudo bem? Oi. Fanny, você escolheu algum convidado para interagir com a gente aqui? Escolhi. Quem é? Escolhi, sim. Ele é o Murilo. O Murilo. Murilo, fica de pé, por gentileza. Levantado também, isso. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Beleza? Beleza. Murilo, de onde? Onde veio? Eu sou da Igreja Adventista Cidade Dutra. Cidade Dutra? Sabe o que ele é? Ele é aluno longe, do Renato. O que é? Ele é aluno do Renato. Ele é aluno do Renato? Meus pêsames. Murilo, Renato tá lá em cima ali. Como é que você soube do fato, cara? Então, o Renato mesmo, lá na escola, ele chegou pra gente na sala e convidou o pessoal, e eu achei bastante interessante e acabei vindo. Legal, legal. Bom, Murilo, aproveitando aqui o gancho da Bianca, cara, qual que foi, assim, a profecia mais absurda, assim, que você já ouviu, aquela mais engraçada ou mais inimaginável que você já escutou? Cara, eu acho que essa pergunta é bem direta, porque faz o quê? Uns 3 anos atrás, lançou aquele tal filme... Não, 3 não, uns 4, 5. O 2012. Acho que algumas pessoas aqui já assistiram. E, assim, eu sou uma pessoa que, por mais que eu não acredite muito nisso, na verdade, não acredito, são os tipos de filmes que eu gosto bastante de ver, que é filme de final de mundo. E a teoria dos maias, de 2012, que é uns não sei quantos mil anos atrás, eles fizeram essa profecia de que no dia 21/12 de 2012 o mundo ia acabar. Essa foi a profecia que eu, pela minha religião adventista, eu vi que era um absurdo. Mas só de ver outras pessoas se matando por causa disso... Impressionante, né? E é uma coisa assim que assusta de ver. E essa foi a que mais veio à minha consciência, que mais me abalou. Mas existem várias outras. O filme que você está falando é aquele 2012, né? Isso mesmo. Legal. Murilo, obrigado, viu? Imagina. Volte sempre, volte mais vezes, tá? Agora de volta aqui ao trio, deixa eu perguntar aqui para Bianca. Bianca, vou contar um negócio para você. Você alguma vez já teve alguma experiência que você pegava a pauta, você estudava direitinho, recebia toda a informação, na hora que você ia apurar, de repente uma cobertura jornalística, igual o exemplo aí da manifestação, você percebia que a verdade não era bem aquela que você tinha pesquisado? Sim, não, acontece isso direto. Inclusive o Leandro falou uma coisa muito importante, a gente tem que ter o hábito de ler vários jornais, escutar várias rádios, enfim, não ter só um ponto de vista, porque isso atrapalha muito, muito. Então, aqui no Brasil, a gente tem esquerda e direita, tem, né, ali ainda as que estão no meio, né, centro-direita, centro-esquerda, para mim isso tudo é uma bobagem. Mas, assim, a própria manifestação, né, que teve, o Data Popular falou que tinha bem menos gente, 200 mil falaram que tinha na Paulista, e o Ibope, a polícia, desculpa, estava dizendo que tinha 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, né? Ou seja, nossa, mas como que é tão diferente? Porque a aferição disso é muito, muito distinta. Engraçado você citou esse exemplo, porque os dois são dados oficiais. Exatamente. Um é o Instituto de Pesquisa e o outro é a Polícia Militar. Exatamente. Não, e outra, aqui no Brasil, essa parte jornalística ela é um pouco comprada. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente no que se refere à política. Então, sei lá, vamos pegar um fato de semana agora, dessa semana aí, que foi o Swiss Leaks, né, que é o HSBC aí e tal, uma grana, todo mundo escondendo dinheiro lá na Suíça e tal. O Cerveró também, o cara do olho derretido, né?
Então, tem isso aí, coitado do homem, tadinho. Brincadeira, Severo, brincadeira. Mas, geralmente, quando o cara tem uma predisposição política, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, você lê uma notícia no Globo, a manchete vai ser uma, você lê na Carta Capital, vai ser outra. Então, você sempre precisa ter vários pontos de vista. Esse é um ponto que, realmente, você, que é cidadão, inteligente, cristão, precisa colocar na tua vida, de não ir só para um lado. E isso... E você perguntou se aconteceu isso comigo, né? Aconteceu várias vezes, eu não vou lembrar de fatos específicos, mas isso acontecia bastante, até porque a Novo Tempo ela não tem uma estrutura como, por exemplo, uma Globo, sei lá, uma Folha de São Paulo. A gente não tem. O que acontece ali é milagre todos os dias, e o que a fonte que a Novo Tempo tem é muito rádio escuta e jornal. É isso. Então, é muito difícil a gente ir a campo, ir lá e tal. Nossos entrevistados para a rádio é uma coisa mais acessível, mas para a TV é mais complicado. Porém, se a gente transferir isso para a igreja, e eu queria comentar isso aqui, porque rolou assim, um compartilhamento gigantesco de uma notícia, eu não sei se vocês tiveram acesso, que é um vídeo do Obama, Sim. com uma legenda assim, absurda, não tem nada a ver com o negócio. E assim, quando meu esposo, de manhã, ele começou a ver aquilo, começou a dar risada. Eu fui assistir, ele falou, gente, que coisa bizarra. Mas foi um amigo nosso e da Novo Tempo que tinha compartilhado. Meu Deus. E aí estava escrito assim, esses são os sinais da volta de Jesus. O que o Obama estava falando tinha absurdamente nada a ver. Ou seja, a galera tá tão assim, paranoica, com e tal, e Jesus tá bom, eu sei que a gente tem que estar assim, mas presta atenção, fala bobeira, lê primeiro, vai na Bíblia, entendeu? Olha o propósito. Sim, sim. Eu acho que quanto mais a gente se apegar ao propósito e deixar os sinais um pouquinho assim de lado, ou comparar, pelo menos, nossa, eu estou lendo a Bíblia, isso aqui tá legal com a Bíblia. Aí sim eu acho que a gente vai ter um progresso, né? Porque, Não, é interessante você falar sobre essa... Desculpa interromper. Falar sobre a questão de que as pessoas elas estão buscando isso, buscando. Nós vimos lá na Praça da Sé aquele discurso das multidões, né? E eu gostaria de perguntar isso para o Márcio. Márcio, o que funciona melhor? São palavras verdadeiras, concretas, ou aquelas palavras mais emotivas que falam direto ao coração? Olha, então, Mauro, a verdade é uma coisa maravilhosa, fantástica, né? E seria tudo muito bom, obrigado, se não existisse o interesse, né? Então, tanto na parte política, jornalística, disso eu entendo bem, né? Se você vê a notícia em um jornal, em uma outra revista, e algumas revistas são acusadas de golpismo, as outras são de defensoras, de militantes. Então, se você passa a confiar em uma só, em uma fonte só, você se engana. Às vezes as coisas são delirantes, às vezes as informações são até fabricadas. Então, o interesse é muito complicado. E geralmente quem quer um adepto para aquela mensagem que está passando, às vezes ele força um pouquinho. E nesse forçar um pouquinho, ele acaba ganhando a pessoa, né? Ou apelo à emoção, por exemplo. Na lógica, isso é bem interessante, na retórica, né? Na arte da retórica, você apresenta uma verdade e você rodeia essa verdade de todos os sentimentos bons e nobres e maravilhosos e todo aquele apelo, né? Isso é uma coisa que desde os políticos da Grécia Antiga faziam na democracia e que fazem hoje, né? Por exemplo, você vê uma propaganda política, isso aí está recheado. Você vê um político na escrivaninha arregaçando as mangas. Não faz sentido nenhum, né? Mas aquilo atinge o nosso inconsciente, mostrando, poxa, esse é um cara que trabalha, né? Que está arregaçando as mangas numa escrivaninha. Né? Não faz sentido, né? Mas isso apela ao nosso inconsciente. E, da mesma forma, o alarmismo também apela ao nosso despreparo. Sim. A parábola que Jesus contou a respeito daquele servo vigilante e daquele que não é vigilante, né, mostra bem isso. Em que medida eu estou preparado? E se eu morrer amanhã? Eu estou preparado para a volta de Jesus? É isso aí. Então, o alarmismo, ele toma esse lugar, porque, poxa, as coisas estão acontecendo. Eu vou me preparar. Entendeu? Então,
não e está aí já pode ser acontecendo tarde nada. demais, né? Pode ser tarde demais, porque a gente não sabe. Sim. Então, mas esse não é o propósito. O propósito é que eu esteja cada dia preparado para a volta de Jesus. Mas esse tipo de alarmismo as pessoas gostam, porque elas querem falar, não, agora eu vou me preparar. Exatamente. Né? Isso alimenta. Quer ver uma coisa que mexeu muito com o adventista? A renúncia do Papa. A renúncia do Papa teve assim uma repercussão absurda, lógico, não só no mundo religioso, até político, porque ele é um chefe de Estado. Sim. Mas assim, o que choveu de perguntas e dúvidas e tal ali na Novo Tempo foi absurdo. A gente fez até um programa especial sobre isso, né? Quando o Papa renunciou. Sim. Foi muito legal, porque a gente respeitou o católico, mas ao mesmo tempo a gente formou e foi para a história, né? Só que assim, cada movimento do Papa, cada respirada do Papa Chico, do Papa Francisco, Nossa. Chico pros íntimos. Né? Chico pros íntimos, sou muito amiga dele, latino, né? Tá em casa, Tá aqui do lado, né, na Argentina. Né? A gente apelidou ele Papa Chico, né? Chico Bento. Ele... cada mexidinha que ele dá na cadeira vira uma onda gigantesca na igreja, né? E ele... Já perguntaram pra gente, mas ele é o último Papa? Depois que ele, sei lá, vai acontecer alguma coisa? Não sei, ninguém sabe. Você pode perguntar, pro Leandro, ninguém vai saber, entendeu? Só Deus sabe. Exatamente. Aliás, as medidas dele são bem radicais, né? Então, por isso que aumenta o medo, né, das pessoas. Né? Então, mas o Papa Francisco, quem era muito radical, era o Ratzinger. Esse Papa Francisco, ele tem duas linhagens, né, que é o jesuíta e o franciscano, e o franciscano, ele é muito do povo. Tanto gente, na boa, sério, a gente já falou isso lá na Novo Tempo, e, enfim, entendo como quiser, mas quando eu vi esse Papa Francisco, entendam o que eu vou falar, mas eu comecei a gostar do catolicismo. Mas é verdade. Porque ele passa um negócio que é fantástico, é um carisma excepcional. Sim. Excepcional. Essa semana mesmo passada, ele abriu a igreja para pessoas moradores de rua. E ele disse para eles, apertando a mão, sentindo o bafo de cada morador de rua, de que ali é a casa do povo. A casa de Deus é a casa do povo. E ele é um chefe de Estado, ele é líder da Igreja Católica Mundial. Então pensa. Pois é. Não, verdade. Muito carismático, né? Tem razão. Duas coisas aí dentro de tudo que a gente tem falado. Uma é com relação aos sinais, né? a função deles, vou dizer, é indicar o momento que estamos vivendo. O sinal não tem por objetivo nos salvar, não é o fetiche, não é a mágica que vai resolver o problema. E isso tem muito a ver com a percepção, com a visão, que vem através da palavra de Deus. Você tem algum problema de saúde, e alguém olha e não consegue ver nada. E aí você vai num bom médico, faz um bom diagnóstico, ele olha aqui, é isso. O que mudou? Os sintomas são os mesmos, mas a visão daquele bom médico é diferente. O jornalista é a mesma coisa. Ele vê um movimento social, ele já identifica, olha, aqui vai para esse lado, aqui é consequência disso, e ele consegue apresentar baseado na visão que ele tem experiência. Da mesma forma, né, o filósofo, ele vê ali uma linha de pensamento, ele lê uma manchete de jornal, ele diz, esse jornal aqui tem essa linha de pensamento. Então, é a percepção da pessoa que muda. O que eu estou querendo chamar a atenção é isso. Os sinais estão aí. Se nós cremos ou não cremos, se damos mais valor a esse sinal ou aquele, eles estão aí. Agora, a leitura, a percepção que nós temos desses sinais é que fará diferença na nossa vida. Se nós entendemos como um sinal de Deus, se queremos apenas como um chamariz, algo para chamar a atenção, e vamos criar toda uma festa em cima disso, passou, acabou, ou se entendemos como a palavra de Deus comparando. E a segunda coisa é exatamente essa. O parâmetro não é o sinal. O parâmetro não são os acontecimentos. O parâmetro é sempre a palavra de Deus. Não é o sinal que vai dar validade à palavra de Deus. O sinal não é aquilo que vai garantir que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é pela fé. Ou eu creio nela ou não. Agora, o parâmetro é a palavra de Deus. Esse acontecimento, esse fato, à luz da palavra de Deus, o que ele significa? A base, o fundamento, o parâmetro, a regra é a palavra de Deus. Pastor. E nos sinais, né, a gente normalmente faz isso. A gente pega o sinal para avaliar a palavra. Está certo. Olha, a palavra realmente disse isso. Não, é o contrário. É o contrário. Eu acho interessante também o outro extremo. Ou seja, você fica completamente acomodado, alienado,
E as coisas estão acontecendo e você não percebe. E você vem para a igreja, e você tem suas práticas cristãs, e você não percebe o desenrolar dos acontecimentos. Então, eu acho que o senso crítico e, acima de tudo, a iluminação do Espírito Santo, né, o conhecimento que vem de Deus, do Espírito Santo, para entender a Bíblia, isso é importante. Tem o extremo da pessoa acomodada. No início, né, talvez não tenha ficado muito claro, a gente chamou atenção a isso. Deus, ele se revela, ele opera a salvação, ele cumpre a profecia na história. Então, o jornal, as notícias, os acontecimentos políticos, sociais, são de grande importância. Eles estão sendo, sim, a manifestação de Deus na história. Então, nós não podemos nos enclausurar e fechar pensando, não, eu decorei aqui os versos bíblicos, a palavra de Deus se revela na história da humanidade, é no seu dia a dia, é na sua vida, é no seu ir para o trabalho, é na decisão que os presidentes, governadores tomam, que a profecia de Deus está se cumprindo. Daniel é muito claro nisso, o tempo não permite a gente dar aqui uma explicação de como Daniel revela isso de uma maneira extraordinária. Incrível mesmo. Mas Daniel 9, Daniel 10, isso fica muito claro. Ele está orando, Deus está agindo, ele envia o anjo, e o palácio está lá. Ciro tem que assinar um decreto ou não, ele tem que revogar ou não, ele vai concordar, ele vai confirmar a profecia, ele vai ser um instrumento de Deus para cumprir a profecia, ou não. E Daniel está orando por isso. Isso continua acontecendo. Interessante. Nossos olhos. Interessante. Vamos assistir agora vamos para o terceiro bloco. O que você pensa sobre essas informações que muitas vezes sem dados reais, sem dados realmente factuais, atraem tanta atenção das pessoas? O brasileiro, ele é ensinado pela mídia a gostar do sensacionalismo e a se envolver menos com a leitura. Então o que acontece? O brasileiro, no geral, gosta de coisas espetaculares, mas não consegue ter a noção de conferir numa boa obra, num bom veículo de comunicação, se aquela informação é verdade. Por exemplo, tem pessoas que não podem ver o Papa mexer-se na cadeira, que eles já falam que vai acontecer alguma coisa no fim do mundo. Verdade. Não podem ver o presidente dos Estados Unidos fazer alguma coisa, já é o fim do mundo. Isso é falta de leitura e de estudo da Bíblia. Por quê? Quando nós lemos Apocalipse 1:3, por exemplo, ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ou seja, a nossa ênfase deve ser estudar a Bíblia, as profecias, e não ficar por aí, né, tipo paparazzo do Papa ou do presidente dos Estados Unidos. Declaro ele abençoado, reinando em vida e mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. O senhor pode dar um sinal para a gente, alguma coisa que demonstre que Jesus está voltando? Posso até falar sobre as calamidades, a camada de ozônio, o risco de correr água no futuro, faltar água potável, os valores invertidos, entendeu? Filho que não respeita um pai, pai que não respeita filho, uns matando um ao outro, a maldade crescendo assustadoramente, entendeu? Porque realmente as pessoas estão totalmente desenfreadas, estão com um comportamento totalmente desenfreado, já não valorizam mais umas às outras. A violência tem crescido assustadoramente. Algumas pessoas acreditam em questões de chips sendo implantados dentro do corpo, sinais que as autoridades vão colocar nas pessoas. Como que o senhor vê isso? É bíblico, são profecias bíblicas. Na realidade, o anticristo, o anticristo, ele vai usar toda essa tecnologia no futuro para ter a população em suas mãos. E como é que o senhor vê a questão do anticristo? O que é o anticristo? O anticristo que o senhor prega para falar para essas pessoas sobre a volta de Jesus? O anticristo vai ser um homem usado pelo poder do demônio, que quando ele se manifestar no mundo, ele vai tentar convencer a humanidade que ele é o Cristo verdadeiro, colocando por terra esse Cristo da Bíblia. Mas você acha que essa pessoa já nasceu? Ela é de alguma igreja? Ela pode... olha, é muito discutido isso aí, mas ela pode sair do meio religioso como pode sair do meio político. Meio artístico, não.
Não, vai ser uma pessoa de um poder muito forte, entendeu? Que vai realmente conquistar o mundo. Parecido muito com o Hitler. Parecido muito com o Hitler. Que medo, hein? Nossa, imagina. Nossa, imagina Segundo Hitler. o Holocausto aí de novo, Meu rolando, Deus. solto? É. Pastor, falando um pouquinho sobre a postura desse pastor do vídeo, queria fazer uma pergunta. A não ser a volta de Jesus, independentemente da maneira, se correta ou não, dá na mesma? Cabe aqui aquele velho ditado de que a ordem dos fatores não altera o resultado. A sinceridade, nesse caso, é o que conta? Porque a gente, sim, eu aprecio uma pessoa que dispõe do seu tempo para ir na Praça da Sé, abraçar outras pessoas, falar de Jesus, mas ela passar a mensagem de uma maneira errada, isso tem a ver ou dá na mesma? Difícil a gente assumir a posição para avaliar ou julgar, né, aquilo que a pessoa está fazendo dentro dessa condição, dá na mesma, é melhor não fazer, por exemplo. Dentro disso, né, vale até pensar um pouquinho o aspecto de que, infelizmente, muitos erros foram cometidos e apareceram e tomaram conta, não porque as pessoas queriam aceitar o erro, mas porque a verdade foi omissa. Então, isso pesa muito para nós. Então, a omissão, não da verdade como verdade, mas daqueles que teriam a verdade ou o ensino, a omissão deles dá abertura para que o erro se estabeleça. Então, nós precisamos pensar muito nesse aspecto, né, no sentido de realmente nossa missão, qual é e em que papel estamos cumprindo. Ele está ensinando errado. Mas qual é o ensinamento verdadeiro? Por que o ensinamento verdadeiro não está aparecendo? É falha dele que está apresentando o erro? Ou é falha de quem teria a verdade e não está ocupando esse espaço? Não é? Então, esse é um desafio muito grande para nós dentro dessa condição. Por outro lado, a graça de Deus é infinita, a graça de Deus é maravilhosa. Para Balaão, Deus usou uma jumenta, chamou ali a atenção dele para isso. E nós temos vários outros exemplos da palavra de Deus, né? Paulo, lá em Atenas, ele usa o termo profeta, inclusive, em Tito, de um filósofo grego, se não me engano, Epimênides, que fala sobre o Deus desconhecido. Ele havia já escrito sobre isso. Há uma história ali que Paulo fala, é uma história real. E Paulo usa o termo profeta para essa pessoa lá, quando ele escreve para Tito, usando uma frase de Epimênides, falando, se não me engano, sobre o ventre, né? Olha, o profeta de vocês avisou a vocês. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque é verdade, ensinar o erro é pior do que ensinar a verdade, mas às vezes a única oportunidade para algumas pessoas, não a única oportunidade, mas Deus usou ali, na sua misericórdia, que a pessoa aprendesse um pouco. Então, é difícil eu prefiro pensar mais nessa outra pergunta. Por que tem tanto espaço para se ensinar de uma forma errada? Não será porque a verdade que deveria ser ensinada está deixando de ser apresentada para aqueles que poderiam fazer? Interessante isso. Não é? Claro que é muito mais confortável pregar aqui, num ambiente como esse. Mas qual é o lugar que teria mais pessoas para ouvir? Ou que precisariam ouvir? É dentro de às vezes igreja, tem que sair do ambiente na rua para ir mesmo? lá, né? Ok? Ok. Fanny, deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém já mandando pergunta aí no nosso Facebook, no Twitter? Tem sim. Galera interativa aqui. Olha só, lê pra gente aí alguma pergunta. Bom, na verdade são duas perguntas que se encaixam muito no que o pastor acabou de dizer, então eu vou juntar as duas em uma só, tá bom? Vamos fazer aí. Uma das perguntas faz assim: como eu posso dizer que a profecia de 2.300 tardes e manhãs se deu em 22 de outubro de 1844? Sobre a interpretação, né? Isso. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui que está fazendo que a pessoa fez sobre frustração. Então, por isso que eu quis colocar nessas duas juntas. Que era, há algum aspecto ruim das frustrações com esse alarmismo sobre os sinais? Elas animam e mantêm ou apenas, como parece, tornam a observação sobre os sinais mais difícil, torna banalizado?
Quem quer a pergunta? Para o pastor? Uma foi a Lari. Foi o César, que ela está apontando. E a outra Então, foi o Alex. Nosso tempo está muito avançado. Vamos, pergunta só uma, porque Tá a gente bom. está com o tempo pouco comprometido. Essa da 2.300 tardes e manhãs... Estão meio juntas. Está meio se der para juntas? responder as duas. Pode responder. Pode responder. Nosso líder teológico, então. Já falou, o tempo está avançado, vai ser difícil aqui resumir a profecia de 2.300 tardes e manhãs. Mas algo importante dentro disso que nós mencionamos anteriormente, você tem que ter uma base, você tem que ter um padrão. Isso é importante na profecia em qualquer área. Você tem que ser coerente. E a Bíblia é muito coerente nesse aspecto. Volto a dizer, profecia mesmo, como profecia, existe uma só. Que é do Gênesis ao Apocalipse, Deus estabelecerá o seu reino. Por mais que Satanás, por mais que o pecado tente instalar o mal, o caos, o reino que prevalecerá para sempre é o reino de Deus. Esta é a profecia. Todas as histórias, todos os outros pormenores, é para mostrar como na história Deus faz com que a sua profecia se cumpra, ainda que Satanás tente impedir. Então as 2.300 tardes de manhã se encaixa dentro desse quadro. Ou seja, dentro ali de Daniel 2, da estátua, onde você tem lá os metais, Daniel 7, que você tem os animais ferozes que lutam um contra os outros, Daniel 8, você tem animais do templo, o bode e o carneiro, você vê, então é a mesma profecia. Então eu não posso pegar essa profecia de 2.300 tardes e manhãs e dar uma interpretação específica a ela, longe de todo esse contexto que as outras profecias estão me indicando. Há um processo histórico, há uma sucessão de reinos. Esses 2.300 tardes de manhã só pode acontecer depois que o Império da Babilônia existiu, depois que o Império Medo-Persa existiu, depois que o Império Grego existiu, depois que o Império Romano existiu, depois que houve um conflito entre o poder político e o poder religioso. Então, a profecia me deixa claro isso. Eu lendo ali a história. E há uma disputa desse interesse. Volto a dizer, qual é o interesse? É quem vai dominar, quem vai reinar. Aonde é o centro do reino, onde a graça de Deus, onde o amor de Deus se manifesta? Em toda a história bíblica, onde isso acontece? Quando se fala de um lugar, que lugar é esse? Falando geograficamente de um lugar. Qual é o ambiente em que isso acontece? Ou seja, que seria ali, digamos, estamos falando de guerra, domínio, reino. Aonde é o quartel-general de Deus? Aonde ele manifesta a sua graça? Estou perguntando agora. Jerusalém? Não sei. O que é em Jerusalém? Não sei. Plateia aí? Alguém sabe? Não sabem. Responde, pastor. É o santuário. É ali que você tem o cordeiro que é morto, é ali que você tem o sangue que é derramado, é ali que você tem a arca onde a glória de Deus se manifesta, é ali que você tem o centro. Aqui na terra não existe mais esse santuário. Então aonde ele existe? É onde Deus está, é no céu. Então, ou seja, a coerência da profecia é muito clara quando nós vemos isso. Então você não tem como fugir. E qual a ligação com a decepção? É porque em 1844, no final, houve uma grande decepção. Mas quando Jesus foi morto, houve uma grande decepção. Então você tem ali os dois profetas a caminho de Emaús. Qual é o estado de espírito deles? Desânimo. Total desânimo. O que eles dizem para Jesus? Nós pensávamos que era ele, o profeta. Mas eles têm convicção que não é, porque ele morreu. E ele está do lado deles, ressuscitado, e eles não conseguem enxergar. Você quer um sinal maior do que ter Jesus ressuscitado ao seu lado? E eles não enxergam, e não foi a única vez. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, tirando a ressurreição de Jesus, tem um milagre maior no Evangelho do que a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto? Quando as autoridades souberam que Jesus havia ressuscitado Lázaro, o que eles tomaram como decisão? Matar Jesus, né? Vamos matar Jesus e matar E Lázaro. Lázaro. Porque, você lê lá o capítulo 12, você tem que De matar novo. Lázaro de novo, porque ele é um problema. Quer um milagre maior do que esse? Então veja, o problema não está com a profecia. Volto a dizer, a questão lá do médico, a percepção que a pessoa tem faz a diferença. Maria reconheceu, quando ouviu a voz, esse é Jesus, foi lá e avisou. Os discípulos duvidaram, um lá foi correndo, o outro não teve coragem de entrar, o outro chegou e entrou. Tomé disse, só se eu tocar, aí eu vou acreditar. Então é a questão da percepção. O sinal estava ali, o sinal maior do que o próprio Cristo ressurreto, do lado, mas não enxergou. Em 1844 ocorreu a mesma coisa. Os sinais indicavam o que estava acontecendo no céu, mas toda essa questão humana, o pecado, a nossa fragilidade, a nossa falta de coerência com a Bíblia, conosco mesmo, fez enxergar o que nós queríamos. O que nós queremos? O fim de todo o mal, queremos o bem, então interpretamos que o significado da purificação
do santuário dos 1.300 tardes e manhãs é Jesus voltar à terra. Não nos interessa o restante, mas nós não enxergamos. Não porque houve. Agora, o que acontece de grande decepção é sim uma banalização. Quando nós marcamos datas, quando chamamos a atenção para um evento, isso é o grande sinal. E aí não acontece nada no dia seguinte, aí nós banalizamos. Aí Salomão já diz isso, terminamos o trimestre do ano de Salomão, diz o quê? A esperança frustrada traz desânimo, traz decepção. Então, pastor, obrigado. É que vamos fazer assim, igual o debate eleitoral, a gente vai colocar um reloginho ali, porque senão nosso programa não vai dar tempo de fazer tudo. Vamos assistir agora o quarto bloco? Professor, muito obrigado então pelas dicas que você nos deu hoje. Satisfação, amigo. Eu espero que com essas dicas as pessoas possam ficar mais atentas às informações que elas recebem, a como interpretar ou mesmo entender essas informações, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço. Sucesso no trabalho de vocês. Obrigado. E isso é fato. E o senhor fala da volta de Jesus, que Jesus logo vai voltar e que existem sinais que demonstram isso. Como é que as pessoas reagem? É porque eles reagem. Tem muita gente que... Eles não ficam com medo, por exemplo? Você fala, vai ser implantado chip. Porque a gente prega uma palavra e muita gente não lê a Bíblia. Que é um dos maiores erros das pessoas é não estudarem a Bíblia, mesmo elas crendo em Deus. Muitas têm preguiça de ler a Bíblia. E quando a gente fala da volta de Cristo, dos acontecimentos, das coisas terríveis que irão acontecer no futuro, causa um certo temor a elas. E elas começam a dar valor à sua vida espiritual e se interessam em conhecer mais as Escrituras. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Amém. Vocês são de igreja? Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas nós fazemos um trabalho paralelo para os jovens. Conheço, eu assisto. Que bom. Novo Tempo? Não, lá na tela, o Novo Tempo. Aliás, é o melhor programa que tem na televisão, porque eu não concordo com os demais. Entendi. É muito bom saber. Aquelas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. É muito bom saber. Ele é uma pessoa que entendeu bem a questão da pregação do Evangelho. Claro que existem coisas de doutrina ou coisas que ele fala que talvez assuste algumas pessoas. A questão da convicção de que realmente vai ser um chip, ou talvez a convicção de que vai ser um homem, o anticristo. Talvez uma interpretação dele para com a Bíblia. Mas ele está fazendo o que ele acha que é correto. No programa de hoje, nós vimos o quão poderosa pode ser uma informação, tanto em eventos como esse, quanto nas profecias. E para as profecias, existem informações erradas, alarmistas, falsos sinais da volta de Jesus, coisas que confundem a mente das pessoas. E é por isso que nós precisamos estar com a mente esclarecida e o coração agarrado na palavra de Deus, porque nós não podemos ser enganados, porque isso vai nos dizer a hora que nós vamos voltar para casa. Isso é fato. Muito bem. Muito bem. Bom, o livro de Mateus, capítulo 24, é um resultado da pesquisa. Descreve Jesus fazendo um discurso aos seus discípulos sobre os Renato, cadê você? Renato, para de falar, Renato. Que coisa, meu. Bom, muito bem. Eu tava ficando fã pesquisa... daquele tiozinho lá, mas ele disse que não gosta do Novo Tempo. Não, ele gosta. Não, na verdade, ele assiste. Ele falou que assiste, de todas as coisas, é a única que presta, né? Segundo o que ele disse, né? Eu não entendi o que ele falou no final. Ele falou que você não gosta do Conexão Jovem. Não, ele gosta. Que pena. Vai começar a gostar em partir de abril, então. Mas então, a gente fez uma pesquisa com vocês no começo do programa, a gente entregou um papelzinho para cada um, todo mundo preencheu, né? Muito bem. Sim. A gente apurou essa pesquisa e a gente agora tem o resultado dela. O resultado da pesquisa. Espera o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa, a gente tem um gráfico que vai mostrar com que frequência você estuda a profecia. Essa era a pergunta, né? Sim. É isso? Sim. É isso, né, Fanny? Com que frequência você estuda a profecia? É isso mesmo. Ok. O nosso gráfico ele está saindo do forno, está saindo do forno. Está esperando dourar um pouquinho. Muito bem. Essa é a pergunta, como eu acabei de falar. Com que frequência você estuda a profecia? Ali é muito ruim de ler. E, olha só, comenta aí pra gente, Maurinho, o que aconteceu aí? Se com 57%, a resposta mais assinalada foi mensalmente. Então, as pessoas estudam profecias, 57% estudam mensalmente. Então podemos entender que é pelo menos uma vez por mês, Pelo menos uma vez por mês, exatamente. Certo. E com 15% empatado ali, né? Semanalmente e nunca estudei. Olha só. Meio extremo, né?
Teve gente que estuda semanalmente e tem gente que nunca Nunca estudou. não estuda, não e gosta em de último estudar. lugar, aí, casualmente, 13%. Casualmente seria também mais conhecido como raramente, que ou de vez em quando. Uma vez por ano, ou uma vez ou nunca. Sim, Nunca não sim. seria, porque eu nunca estudei, né? Sim. Muito bem. Vamos entrar em conflito com as alternativas. E tem uma outra enquete que foi feita, que essa não foi feita com vocês. Bom, alguns de vocês, né, que estão aqui hoje. Em algumas igrejas, o Douglas foi atrás das pessoas para saber melhor o que elas acham sobre profecia. Então ele fez uma série de perguntas relacionadas a anticristo, o que elas pensam na primeira vez que elas pensam na palavra profecia, quais são os sinais que elas acreditam. Vamos ver esse vídeo que é bem interessante. É a opinião de pessoas da igreja, assim como vocês, pessoas que muitas são entendidas, outras não. Então vocês vão ter uma forte identificação com as respostas ou não, né? Vamos ver? Eventos finais, profecias, volta de Jesus, sinais. O que será que as pessoas sabem a respeito disso tudo? Como elas reagem quando são questionadas? Vem comigo. O que você sabe, conhece ou entende sobre profecias? São sinais e é digamos que um script para que eu possa ser guiada no momento que isso esteja chegando. Na verdade, eu acho que profecias são promessas. Bom, o que a gente conhece é o que a gente vê dentro da igreja e conforme a realidade a gente vai lendo, a gente vai encontrando, a gente vê durante a nossa vida, como quando a gente vai na faculdade. É bem pouco. Tenho muitas dúvidas, então tenho pouco conhecimento sobre profecias. Eu acho que é a vinda de Cristo buscar as pessoas. Eu acredito que elas existam e acredito que elas serão cumpridas ao pé da letra. Vem à minha cabeça a vontade de Deus de transmitir uma informação para o povo dele, né? E me vem à cabeça pessoas que se deixam ser utilizadas por Deus para transmitir essas informações. Eu sei que tem as profecias de que cada vez mais o mundo vai se destruindo e então Jesus vai voltar e levar a gente para morar junto com ele. Sobre a volta de Jesus, como você acredita que ela vai ser? Imagino que seja uma coisa bem linda, entendeu? Um negócio que, tipo, para cada pessoa seja diferente, tanto quanto vendo, quanto como dentro da própria pessoa, né? Eu acho que vai ser um dia magnífico, no meio de várias explosões e outras coisas, a gente lutando contra a nossa sobrevivência, porque a gente foi escolhido. Nossa, eu acho que vai ser algo grandioso, espetacular. Eu acredito que vai ser num dia comum, normal, e que nós vamos ter esses sinais indicando que isso vai acontecer, mas não acredito que nós vamos falar, hoje acho que Cristo vai voltar. Para quem já descansou em Cristo, ele já está dormindo, Cristo já veio para ele. Se a gente for pensar, analisando dessa forma... Olha, esse dia vai ser. Eu imagino que eu vou estar do lado dos meus filhos, olhando Jesus chegar e dizendo para eles assim, eu não falei para vocês que ele vinha? E ele veio. O que você sabe ou pensa a respeito do anticristo? O que me vem na mente é que são profetas que não são verdadeiros. Serão pessoas que virão falando que é Cristo, falando que veio salvar, e fazendo coisas que não são tão humanas. Vai ser um poder econômico, entendeu? E vai ser um poder político. Isso para mim é fato. Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Eu acho que o anticristo está tão disfarçado em tantas coisas, ele se diversificou, eu diria. Então, tem o anticristo através da televisão, onde as pessoas não percebem. Eu vou só relaxar, vou olhar essa televisão. E o anticristo está ali porque está roubando o tempo. Eu tenho vontade de conhecer uma pessoa anticristo, porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu acho que eu vou tentar mudar a ideia dele. Na verdade, eu não conheço muito bem. Eu acredito que vai ser uma pessoa que vai mover o mundo contra os nossos princípios e contra as profecias que levam a Cristo. Muito bom. Só uma ressalva, parece, de repente, que a gente deixou meio tendenciosa essa pergunta do anticristo, porque muitas pessoas responderam que o anticristo, na verdade, elas de repente pensaram que ele perguntou sobre falso profeta e responderam como sendo o anticristo, né? Não que a gente tenha feito algo como uma pergunta tendenciosa, mas é engraçado que muitas respostas vieram assim, né? Você pergunta o que é o anticristo, eles respondem para você falso profeta. É engraçado isso, pastor. Existe essa confusão? Essa confusão é muito grande, né? As respostas deixaram claro que existe a confusão.
Mas você acha que foi culpa nossa? Ali a gente perguntou como uma sequência de coisas sobre profecia. Tem a ver com tudo que já foi apresentado. Infelizmente, realmente, a falta, né, a primeira pesquisa, a falta de estudo, muitas vezes, da leitura. Então, há uma superficialidade. A gente confia muito no que se falou, né? Ou seja, o pastor pregou, então, ou saiu ali um artigo, mas não vai, assim como a notícia não vai conferir, né? Paulo elogia os bereanos, porque eles vão lá, ouvem e vão conferir, não é? Agora, eu não tive muito tempo para explicar 2.300 manhãs, eu não posso agora resolver. Vamos marcar um sermão, né? Deu. Vamos marcar um sermão para ele falar sobre isso? Esse conflito aí, agora, em 2 minutos, não dá para eu responder. Bom, legal. Né? Gente, né, a confusão realmente, mas precisaria aí entender um pouco a questão dos sinais mesmo e essa questão da instituição, da luta espiritual. Você tem a autoridade de Deus, você tem uma autoridade, não autoridade, mas um poder que se revolta contra Deus. Paulo coloca isso também muito claro em Tessalonicenses, não é? Quando ele fala sobre o anticristo, o homem da iniquidade. E em Efésios 6, que nos fala da armadura de Deus, lembrando que aquela armadura que ele apresenta, né, a palavra da verdade, o capacete da salvação, e assim por diante, o escudo da fé, é contra... Ele diz lá, contra quem? Contra as potestades e poderes das trevas. Então, nós temos que ter isso claro, que existe realmente um poder que se levantou contra Deus e é um poder real. Conflito, né, pastor? Exatamente. Então, a ideia do grande conflito é essencial para nós entendermos o que é a profecia e quais são os sinais. Né? Sim. Bom, pastor, agora eu pediria para que você nos deixasse uma mensagem aí de encerramento do sábado, que já encerrou, para a gente iniciar essa semana. Tá? Já queria agradecer aqui a Bianca novamente por ter vindo, ter aceitado, ter participado, compartilhado seu conhecimento. Obrigada a vocês, vocês estão de parabéns. Aliás, estou pegando várias ideias aqui para o programa. Vocês fiquem atentos aí que daqui a pouquinho eu já vou incomodar vocês. Pode copiar também as ideias, não tem problema não. Não tem problema. Márcio, não tem problema. Eu queria também agradecer a sua presença. Obrigado. Foi muito bom, foi muito útil, na verdade. Exploramos aqui os conhecimentos dele e a gente descobriu também que ele sabe muito mais coisas, né, do que aquilo que a gente imaginava, né? Do que parece, né? Olha só. Mas não hoje. Hoje não dá mais tempo. Tá, Márcio, e a gente se vê semana que vem. E eu queria pedir desculpa para quem mandou pergunta pra gente na rede social e para quem de repente tinha pergunta aqui na plateia. Infelizmente hoje não dá tempo mesmo, gente. Mas manda pra gente as perguntas que elas não vão ficar sem resposta. Sim. De repente no nosso próximo programa a gente responde também. Sim. Pastor? Pode levantar, fica à vontade. Eu vou tomar alguns minutos, 2 minutos, talvez 3, para a primeira... 3? 5 no máximo, hein? Não, 3. E não se fala mais nisso. Só para a enquete que foi colocada ali, né, eu estudo a profecia uma vez por semana, uma vez por mês, quase nunca ou nunca. Então, aquilo que nós mencionamos no início, palavra profética é a palavra de Deus. Moisés é um profeta? Foi um profeta? Sim. Ele escreveu algo do Apocalipse? Não. Mas a palavra dele é profética ou não? É profecia. Então, você tem... A palavra profética é palavra de Deus. Ele está fazendo aí o mestrado, especializando numa área da filosofia relacionada à comunicação, né, ao falar. A palavra é um dos instrumentos, se não o instrumento mais poderoso de Deus, para dizer. Lá diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou através do quê? Da palavra. Ele falou e tudo veio a existir. Quando o Evangelho apresenta Jesus, diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, uma das principais características que nos torna semelhantes a Deus é o poder da palavra. Como seres humanos, nós temos o poder de pensar, articular e transmitir esse pensamento em palavras, as ações em palavras. O animal não consegue fazer isso. Nenhum animal consegue pensar e articular o pensamento e reproduzir palavras. Então, a palavra, ela é poder. É o elemento mais poderoso que a bomba atômica, do que qualquer outro elemento aí, esses dinamites que o pessoal está estourando, caixa eletrônica. A palavra tem um poder muito maior do que isso. Você formou famílias com a palavra, você destruiu famílias, você formou vidas, você destruiu vidas através da palavra. E essa é a palavra de Deus, isso é palavra profética. Agora, essa palavra profética se manifesta de diversas formas. E aí, então, na literatura, nós chamaríamos de estilos literários. Você tem narrativa, você tem história, Gênesis, Êxodo, são narrativas, são profecias.
ou é a palavra profética, mas através da história. Você tem essa palavra profética manifesta no outro estilo, através de poesia, como salmos, como provérbios, mas é palavra profética. E você tem essa palavra profética manifesta de uma outra forma, através de profecias, são as profecias dos profetas menores, ou dos profetas do Antigo Testamento. E você tem uma palavra profética que se manifesta através de algo chamado apocalíptica, ou um estilo literário de profecia, que é o que mais chama a atenção, que nós estamos falando mais tempo. É um estilo de escrita, que Daniel e Apocalipse, boa parte deles é escrita desta forma, que usa muito uma linguagem simbólica, usa figuras para ilustrar aquilo, por duas razões. Uma, a figura grava melhor. Imagina que todo sinal de trânsito fosse escrito. Como você vai dirigir, você tem que ler. Não, é o sinal e você já identifica. Então o Apocalipse usa isso, é uma forma inteligente de se comunicar. Outro objetivo, Jesus disse, aquele que não quer entender, ele não entende o símbolo. Então é uma forma de você proteger a mensagem, porque aquele que está aberto, aquele que quer aprender, ele vai aprender. Você se comunica assim, em casa, esposo e esposa, você dá um olhar, você sabe que não está dizendo, os outros quase nem perceberam o olhar, mas você está se comunicando, você está dizendo algo para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, na escola, professor, cada um, nós utilizamos esses sinais. Essas são formas, mas a palavra profética é uma só. E é isso que nós queríamos então terminar enfatizando com 3 textos, um de Pedro e outros 2 de Isaías. 1 Pedro capítulo 1, os versos 23 em diante diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Essa é a palavra profética. A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa verdade é muito importante, nós precisamos aceitá-la. Aqui diz, o ser humano é como a erva, e a glória do ser humano é como a flor da erva. A erva dura mais do que a flor da erva. Primeiro você tem a erva, depois aparece a flor murcha, a erva ainda está lá. Então veja, o ser humano é como a erva, e a glória do ser humano é como a flor da erva. Mas nós gostaríamos que a nossa glória e a nossa vida fossem o quê? Fossem eternos. Nós gostaríamos que a nossa vontade prevalecesse, que o nosso eu prevalecesse, que o nosso querer prevalecesse. Mas o que permanece é a palavra de Deus. Deus é soberano. Isso é grandioso, isso é muito importante. Tem aquele texto que diz assim, cale-se diante de Deus toda a terra. Não tem a ver apenas com reverência na igreja, tem a ver com a soberania, com a palavra profética. Ou seja, o ser humano pode se levantar, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser a autoridade religiosa, os dois podem se unir, pode ser um governante que destruiu uma nação inteira, não importa quem se levante. Lá no Salmo 2 diz, se amontinam as nações, mas Deus ri de todos eles, porque a palavra que permanecerá para sempre qual é? É a palavra de Deus, ela que se cumprirá, ela que não volta vazia. Eu acreditando, eu não acreditando, eu aceitando, eu não aceitando, é a palavra de Deus que é vida e permanece. Essa palavra que transforma a nossa vida, essa palavra que traz perdão para nós, essa palavra que traz paz ao nosso coração, essa palavra que nos dá esperança. O ser humano tem o desejo de ter bastante dinheiro no banco. Eu disse, quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou ficar em paz. Pega esse pessoal que está com dinheiro lá na Suíça, no HSBC, pega aí, foi citado o Cerverol, todos os outros, vê se eles têm paz. Eles têm bastante dinheiro, mas trouxe a esperança para eles? Não traz, e o poder não traz, o poder político, sonho era ser presidente, vai ver quanto que a presidente consegue dormir, ou o presidente dos Estados Unidos, ou da Ucrânia, não traz paz, não traz, o que traz paz, o que traz esperança é a palavra de Deus, mesmo que você não possa tocá-la hoje, mesmo que você não possa vê-la com os olhos, apenas imaginar na sua mente, ou percebê-la no seu coração, ela traz paz e ela traz segurança. Os outros 2 textos de Isaías, um é o próprio texto de Pedro, Isaías 46, é repetido aqui em 1 Pedro 1,25, o homem é como a erva, seca-se, ou nasce de manhã, ao meio-dia ela tem o seu esplendor, e no final da tarde ela já desapareceu, murchou, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse texto é muito bonito, ele está em Isaías 40, Isaías 40 começa dizendo assim, consolai, consolai
o meu povo. Preparai o caminho, preparai as veredas. O meu povo está em desalento, está perturbado, está aflito, está no cativeiro, está em sofrimento, está em agonia, perdeu a casa, perdeu a cidade, perdeu a família, perdeu tudo. Mas aí vem o profeta e diz: consolai, consolai. Consolai como? Consolai com a palavra do Senhor. Consolai com a palavra de Deus. E aí diz: a palavra de Deus permanece para sempre. Nós visitamos algumas pessoas lá no hospital, à beira da morte, às vezes um câncer tomando conta. O que conforta aquela pessoa? Não é a quimioterapia, não é a radioterapia. O que conforta aquela pessoa é a palavra de Deus, a esperança da vida eterna. E muitas vezes ela tem palavra muito mais esperançosa para você do que você para ela, quando diz: olha, a palavra de Deus está aqui. A minha tia faleceu há 1 ano atrás. Numa noite ali no hospital em São José do Rio Preto, na Santa Casa de São José do Rio Preto, ela estava acordada, não conseguia dormir, olhou pela janela, tinha uma estrela lá, o nome dela era Esther, e ela viu uma estrela no céu, e ela fez um lindo poema, lindo mesmo, falando sobre o nome dela, Esther, que significa estrela, e a estrela que ela viu lá no céu numa noite escura. Ela diz: a minha vida é tão escura quanto esta noite, a minha luz está quase se apagando, após muitas quimioterapias, após radioterapia, cirurgia, 2, 3 anos, indo e vindo ao hospital, eu sinto que a minha luz está se apagando, e que a noite escura está me envolvendo. Mas a luz verdadeira vem de Deus, que o Senhor ilumine a minha vida, de tal maneira que a minha luz nunca se apague, não porque é minha luz, mas porque é a luz que vem de Deus. E assim como a noite é escura, mas eu enxergo a estrela no céu, que as pessoas possam ver a luz de Deus brilhando em minha vida, ainda que ela esteja se apagando. Como que isso é produzido na vida de alguém? É a palavra profética, é a palavra de Deus que sustenta aquela pessoa que está à beira da morte. Não são todos os alarmes que serão feitos nos últimos dias, o que vai nos sustentar nesses últimos dias é a palavra profética. E o último texto é de Isaías, capítulo 8, os versos 19 e 20. Eu vou apenas citá-lo, também está falando sobre a palavra de Deus, mas diz: nós vamos consultar os mortos, os adivinhos, essas palavras de especulação e de espetáculo, para resolver os nossos problemas? É uma pergunta que o profeta faz. É neles que nós vamos encontrar segurança? Que vamos encontrar esperança? Ele diz: não, mas todo aquele que falar o que segundo a palavra de Deus, lá diz assim, falar segundo a lei e o testemunho. Lei e testemunho não é uma referência apenas aos 10 mandamentos. Lei e testemunho é um sinônimo de palavra profética, palavra de Deus. Nós estamos atrás de notícias espetaculares, de sinais fantasiosos, muitas vezes, mais do que fantásticos, mas o principal sinal já nos foi dado. Está lá também Isaías: darei um sinal. Qual é o sinal? Um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e Príncipe da paz. Esse é o grande sinal que nós precisamos. Esse é o grande sinal da profecia. Toda profecia começa, se desenvolve e se cumpre em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra profética, é o verbo que se fez carne, é a palavra em ação. Diante do doente, ele traz ânimo, ele traz cura. Diante do faminto, ele é o pão que desceu do céu. Diante do coração sedento, ferido, machucado, ele é a água viva. É esse Jesus que virá nas nuvens do céu. Nós não estudamos a profecia para conhecer os sinais, nós estudamos a profecia para conhecer Jesus Cristo. O Apocalipse começa assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. Conhecer Jesus o Salvador, conhecer Jesus o Senhor da nossa vida. A profecia é profecia porque ela não fala apenas do Salvador, ela fala do Senhor, aquele que domina céus, universo, inclusive o planeta Terra, que parece ser dominado pelo mal, não é dominado pelo mal, ele é dominado pelo Senhor Jesus. E a sua vida e a minha vida precisa ser dominada pelo Senhor Jesus. Então o grande desafio é estudar a profecia para conhecer Jesus, para viver com Jesus, hoje, agora e por toda a eternidade. Não é para ser um especialista no santuário em 2.300 tardes de manhãs, no sinal da besta. Não é esse o objetivo de estudar a profecia.
O objetivo da profecia é conhecer Jesus. Para quando ele aparecer nas nuvens do céu, com poder e grande glória, nós repetirmos com o texto também de Isaías 25. Este é o nosso Deus. Nós o esperávamos, nós o conhecemos, nós sabemos quem ele é ele que nós aguardávamos, eu não tenho dúvida. Ele não é o anticristo, eu não posso ser enganado por ele. Eu sei quem ele é, porque é nele que eu tenho crido. E com ele me alegrarei e com ele exultarei. Então a pergunta é, quantos querem estudar a profecia para conhecer mais desse Jesus? Para quando ele aparecer nas nuvens do céu, você olhar nos olhos dele e saber, é ele. E quando o anticristo levantar, você poder olhar e dizer, eu sei que não é ele, porque eu conheço o meu mestre, eu conheço o meu Senhor da profecia, e eu sei que ele não pode ser esse enganador. Que nós possamos ter a alegria em ver Jesus Cristo em cada palavra profética que ele nos deu. Amém. É impressionante. 3 minutos. Vem, pastor, vem aqui, vem aqui. Eram 3 minutos proféticos, né? Exatamente. Eram 3 para explicar as profecia, palavra profética, profecia dos profetas menores, Apocalipse. É brincadeira. Pastor, só para encerrar, eu sei que a pergunta é um pouco óbvia, mas como é que a gente faz para adquirir esse conhecimento, esse entendimento sobre tudo isso? Qual a melhor maneira? É a palavra profética. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Essa que está na sua mão, né? Para não pecar contra ti. Exatamente, a Bíblia. Tá bom. Gente, e a Igreja do Brooklyn, ela dispõe de algumas ferramentas para que a gente possa estudar melhor a Bíblia. Então, eu sei que nós temos aqui alguns convidados, das pessoas que não são do Brooklyn ou não são adventistas, e eu gostaria de convidar você para vir todas as quartas-feiras no estudo bíblico do Mauro Braga, tá? Para estudar esse e outros assuntos. E também peço para que você deixe o seu nome, o seu e-mail na página do nosso Facebook. Se tiver vergonha, manda uma mensagem ali, privada, que a gente tem alguns pequenos grupos, né? A gente costuma fazer grupos de estudo em casa de uma ou outra pessoa, que a gente pode direcionar vocês para um grupo desse, para a gente que possa estudar junto e tirar as dúvidas juntos, tá ok? O caso do Mauro Braga é sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. Exatamente. E futuramente a gente vai ter também um projeto que envolve pequenos grupos, que vai acontecer aqui na Igreja do Brooklyn também, que é muito interessante, e a gente vai ter mais detalhes em breve. Ok. Outra coisa, se alguém quiser também procurar a gente no final do programa para falar com a gente, também não tem problema. Não tem problema. A gente já pega também as informações, telefone, e-mail, e faz um cadastro dos interessados. Certo? É isso. Pastor, mais Felipe, já agradeci os dois, agradeço você agora pela sua presença, por também ter compartilhado todo esse conhecimento conosco, tá? Por essa mensagem. E obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Coração. Só lembrar, me lembraram aqui agora também, o nosso site também está no ar, é fato.jbrooklyn.com.br, acessa, tem muita coisa legal lá. Os vídeos que vocês assistiram aqui já vão estar lá também no nosso site, para quem quiser rever. O programa na íntegra, nessa quinta-feira, vai estar no YouTube também, para quem quiser ver, dar risada dos erros aqui. Exatamente. Tá bom? Vai ser bem legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos no dia 25 de abril, tá? Que é o segundo programa do Fato. Vão com Deus. Antes disso, pastor, fazer uma oração final só? Para que cada um possa ir para sua casa em paz, tranquilo, com segurança. Com certeza. Del. Pastor? Pastor, vem cá. Um minuto. Achou que ia acabar a sua participação, né? Ora pra gente. Vamos orar? Todo mundo de pé, por favor. Nosso eterno e maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que nos vivifica, que nos traz conforto e ânimo. Que esta palavra nos guie em cada pensamento, palavra e ação desta semana. Que os teus anjos nos guardem, nos protejam, abençoe cada família aqui, cada pessoa, cada lar aqui representado, em todas as lutas que terão. A tua palavra nos traga ânimo e conforto. É o que pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite, boa semana a todos. Boa semana, tá? E vamos com calma hoje à noite, tá? E isso é fato, é isso aí. Bom, esses são os erros. Tchau. Eu tô suando com essas linhas bentas aqui em cima de mim. Não, é que eu tô com calor, é isso que tá me incomodando. Oi? Quem que é isso? Globo. Ah, Globo. Ixi. Tá bom assim? Tá bom?
Ai, cara, você já tinha falado. Vai aparecer que eu tô pingando na câmera? Você não falou gravando aí? Gravando. Peraí. Meu Deus. Que pobreza. Isso é fato. Isso é fato. E sem medo de... Olá, eu sou a Stephanie. Nós estamos aqui na Praça da Sé agora pra... Ah, desculpa, esse agora não ficou bom. Praça de São Paulo. Praça de São Paulo. Mas não são só elas. Aqui também... Desculpa, Bruno. Olha esse moleque. Olha esse moleque, Bruno. E para ajudar a discutir sobre esse trem... Esse trem? Esse trem, eu falo. Esse trem. Esse trem fica legal. No famoso... Desculpa, eu errei. Desculpa. Vai, desculpa. No livro de Mateus 24... No livro de Mateus 24? Não existe esse livro. Ai, droga. Sinais dos tempos do fim. 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 Vai okay. logo, caramba. 1, 2... Desculpa. Vai, voltou. Desculpa, é a última vez. Haverá reino contra reino, nação contra nação. Haverá... Guá. Nesse discurso, eu pergunto... Você viu que nesse discurso... 1, 2, 3... É muito besta. Vai. Ai, senhor, permita que isso dê certo agora, porque eu não aguento mais, eu preciso muito pra casa, senhor. Eu também. O Bruno não precisa não, ele dormiu a tarde toda. E ainda tem que fazer 4 provas. 1, 2, 3 e...